Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quinta-feira da sexta semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja abençoado, repleto da presença de Deus e cheio da caridade do Senhor. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 16 de fevereiro, meu caro irmão, minha cara irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em Marcos, no capítulo 8, nos versículos de 27 a 33. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem para fortalecer nossa caminhada, nos animar no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho que nós acabamos de ouvir traz uma mensagem muito bonita. E eu gostaria de destacar alguns pontos dessa mensagem.
O primeiro ponto é sobre a identidade de Jesus. Quem ele é? Jesus faz duas perguntas fundamentais. A primeira é: o que dizem por aí que eu sou? Ao que os discípulos respondem. Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és um dos profetas do passado. E depois Jesus faz a segunda pergunta fundamental. E vós, quem dizeis que eu sou? Ao que Pedro responde: tu és o Messias. Ao que Jesus responde proibindo-os de divulgar esta verdade. Então vejam, duas perguntas. Uma é: o que o povo em geral diz? O que andam comentando ao meu respeito? É a resposta da história. É a resposta estatística, sociológica. De fato, o que andam dizendo? Quem eles pensam que eu sou? A segunda pergunta exige a resposta da fé. E vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Qual é a experiência que você, em particular, tem de mim? O que você, a partir da sua convicção, pode dizer ao meu respeito? É a resposta da fé. É a principal pergunta e a principal resposta. Qual a experiência de Cristo que eu faço? Quem Ele é para mim? Nós podemos encontrar muitas respostas nos livros de história. Quem sabe até em algum livro de espiritualidade. Tantas respostas a respeito de quem é Jesus que vêm dos outros. Algumas respostas válidas, outras não tão válidas assim. Mas a pergunta fundamental é: quem Ele é para mim? Qual a experiência que eu tenho feito dele? Qual a diferença que Ele faz em minha vida? É a pergunta mais importante que Jesus quer de nós. Pedro responde corretamente: tu és o Messias. Em outras palavras, estou convicto de que tu és o Messias. Tu és o Rei. Que bela resposta. Pedro respondeu certo. Mas infelizmente naquele momento, Pedro ainda não sabia o que significava ser o Messias em Jesus. Pedro ainda tinha a convicção de que Jesus era um rei político. Naquele momento, Pedro ainda tem a convicção, e os outros discípulos também, de que Jesus é sim o Messias, é o rei que veio para tomar o poder nas mãos, governar Israel, expulsar os invasores e reinar politicamente em Israel. Era a esperança de todo o povo judeu. Por isso Jesus os proíbe de divulgar. Como quem diz assim: olha, você respondeu certo, Pedro. Mas não saia falando porque você ainda não está maduro para entender o que significa ser Messias para mim. Não é desse jeito que você está pensando. Mais tarde você vai compreender. Tanto é verdade, irmãos, que quando Jesus começa a falar que vai para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos anciãos, vai sofrer, vão matá-lo. Pedro diz: não, Senhor, isso jamais vai acontecer com o Senhor. Como quem diz assim: o Senhor é o nosso Messias, o Senhor é o nosso rei, vai governar, vai tomar o poder nas mãos. Imagina se alguém vai te machucar. Ao que Jesus diz: vai para longe, Satanás. Você não pensa como Deus. Em outras palavras, se afaste com esse pensamento errado. Você ainda não compreendeu o que significa ser Messias. Mais tarde você vai compreender, mas agora ainda não. É preciso que eu vá a Jerusalém e sofra, e não é você que vai me impedir. Duas coisas então, irmãos.
Primeiro, ter uma resposta pronta para dizer quem é Jesus na minha vida. O que ele representa para mim. Qual o sentido dele na minha história. Qual a experiência que eu tenho de Jesus vivo em minha vida. E o segundo ponto, é preciso ter o discernimento para que a vontade de Deus se faça em nós e sejamos obedientes a essa vontade, a esse desígnio de Deus, que manifesta o seu poder nas coisas mais simples e não nas pompas deste mundo. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor.